Nos primeiros minutos da madrugada dessa sexta-feira, 31 de maio de 2019, eu havia me recolhido para fazer uma oração em intenção de uma pessoa. E durante essa oração, eu comecei a ouvir uma voz masculina fazendo uma prece em latim e imediatamente um coro de monges cantando o que me pareceu um canto gregoriano. Não demorou muito, houve uma surpresa. Um batuque, uma percussão semelhante às músicas africanas tribais surgiu com vozes femininas. No momento dessas vozes femininas, e logo após a percussão, apareceu o quadro completo. Tanto dos monges que estavam fazendo o canto gregoriano, bem compostos e bastante circunspectos, naquele estado devocional clássico, em contraste gritante com aquelas mulheres negras muito alegres, dançando enquanto cantavam e curvando-se em reverência à figura de Maria Santíssima que começava a descer naquele campo aberto colossal. E não só esses dois grupos, comecei a perceber que diversos outros grupos de pessoas clamavam um salve rainha, salve Regina, Ave Regina Celi, salve rainha do céu. E em português, em latim, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano. E eu sabia que havia outros idiomas e todos cantavam e oravam e tudo aquilo não gerava uma cacofonia. Era uma orquestração polifônica extraordinária. E hoje a mãe descia dentro daquele descampado com um sorriso gracioso, como uma mãe que, resignada, alegra-se com manifestações pueris, álacres, de criancinhas, de filhinhos ou filhinhas quase bebês. Era esse sorriso resignado, como se dissesse, está certo, eu aceito a manifestação de louvor e gratidão de vocês, já que vocês estão felizes em fazer isso. E havia aquele conjunto de vozes que subia, enquanto principalmente o grupo das mulheres negras dançavam animadamente e abriam os braços, sorriam largamente, voltavam a fechar as mãos, se curvarem diante dela e em vários idiomas aquele salve, rainha do céu para a terra. Qual a tradição católica desde a Idade Média de coração de Maria Santíssima? É claro que para nós isso é simbólico, não é importante se a pessoa seja católica ou não, evangélica ou não, kardecista ou não, não interessando a religião de alguém ou a que religião seja adepta ou se não seja adepta ou adepto de nenhuma religião. E diante dessa manifestação lindíssima, ela curvou a cabeça para baixo e apareceu rapidamente uma coroa rústica, embora parecendo de ouro maciço, uma coroa como eram as coroas dos reis e rainhas na Idade Média, uma coroa rústica. O que Eugênia Spazia disse que tudo aquilo representava era a necessidade de colocarmos a voz de nossa consciência como sendo a força reinante em nossas psiques. A voz da consciência deve ser a voz predominante na orquestração de outras subpersonalidades, vetores mentais como a razão, o interesse imediato de sobrevivência, os afetos, as paixões, a voz da consciência, a expectativa de terceiros, as convenções sociais, mesmo que sejam tradições religiosas, moralistas. Nada deve ser mais importante do que a voz de nossa consciência, os nossos princípios mais elevados.
os nossos sentimentos mais nobres de altruísmo, de desinteresse, de doação de nós mesmos, nós mesmas, a nossos irmãos e irmãs e a humanidade. E de fato, Eugênia Spazia disse que essa situação aconteceu. Esse evento ocorreu em um certo momento neste mês de maio, não foi me dito quando. O anjo-mãe visitou uma certa região do plano extrafísico de vida e foi assim celebrada. Ela deixou-se assim ser homenageada para que as pessoas internamente, representando nela suas consciências, festejem a importância da voz de sua consciência. Assim como Jesus representa a voz da verdade de Deus, ela pode representar a nossa própria consciência ou a repercussão da voz de Deus em nossos corações. Deus imanente, assim como Jesus representaria Deus transcendente, apenas simbolicamente, sem qualquer ideia de superioridade ou inferioridade da feminilidade ou masculinidade divinais ou paternidade e maternidade divinais. Que nós então aproveitemos essa narrativa desse episódio extraordinariamente belo. Não teria como colocar em palavras humanas quão lindo foi o momento, não só em termos acústicos e musicais, mas também no sentido da energia devocional. Tanto que nesse momento em que eu fui fazer essa prece para essa pessoa, mais outras 3 pessoas encarnadas estavam comigo, 2 cavalheiros e uma dama. E os 3 estavam profundamente emocionados sem saberem do que eu estava vendo. Simultaneamente, a minha experiência, eu estava de olhos fechados, eles também. A prece era silenciosa, ninguém estava verbalizando nada. Estávamos ali por alguns minutos, enquanto eu via aquele quadro todo, os 3 estavam profundamente emocionados. E já havíamos nos encontrado em outras ocasiões para fazer a mesma experiência e não houve essa emoção tão forte da parte dos 2 cavalheiros e da dama. E a experiência foi extraordinariamente bela. Que nós aproveitemos essa narrativa para verificar, como disse nosso Senhor Jesus, só uma coisa é importante. Quando ele se dirigiu, por exemplo, a Marta e Maria, irmã de Lázaro. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Marta, estava incomodada que Maria não a ajudava nos afazeres domésticos e pediu a Jesus que interviesse. E Jesus disse: Marta, Marta, andas muito preocupada, andas muito ocupada com as coisas deste mundo. Maria escolheu a melhor parte que lhe não será tirada. Colocarmos a voz da nossa consciência, que podemos ver como Jesus, como Maria, esses arquétipos para a nossa cultura da masculinidade ou paternidade e feminilidade ou maternidade divinais. Nós temos que colocar os nossos princípios, como disse Jesus: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o que nós sabemos ser a vontade de Deus, os desígnios de Deus a nosso respeito, o que é devido para nós. Que essa seja uma meditação, uma reflexão e principalmente uma tomada de decisão com disciplinas férreas, de que não sejamos demovidos por razão nenhuma para fazer a coroação da voz de nossa consciência, dos nossos deveres e responsabilidades espirituais mais sérios, não importando as irradiações que possam existir desses princípios, dessa voz da consciência ou voz da verdade em nós, ainda que seja uma verdade relativa, claro, as irradiações de diversas áreas de nossas vidas, a parte familiar, o departamento profissional, o setor espiritual religioso, para quem tem uma religião, não importando, mas os nossos princípios, os nossos deveres, a nossa vocação, que vem do latim vox, a voz de Deus. A palavra vocação tem a origem etimológica na palavra latina vox, voz de Deus em nosso coração. Espero que todas e todos aproveitem bem essa narrativa como esse estímulo a que tomemos decisão tão importante como essa em nossas existências, e não só a decisão, mas uma decisão permanente, uma disciplina contínua de estabelecer como prevalência indiscutível o que nós intuirmos ser de nossa consciência, ser nosso dever diante de Deus e como serviços a serem prestados na pessoa de nossos irmãos e irmãs em humanidade.